Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Para você ter uma renda passiva, você precisa ter objetivo. Para você saber qual é o objetivo, você precisa fazer conta. Se não souber fazer conta, fica ruim. E aqui eu vou te ensinar você a fazer uma conta para você ter uma ideia e para você fazer uma estimativa futuro. Para você ganhar R$ 500 todo mês livre de imposto de renda. Qual seria o capital necessário? Fazer o dividend yield anualizado, qual é a fórmula mágica para você saber qual é esse capital necessário e o que você deve prestar atenção quando for em busca disso. Então, eu vou fazer isso com um fundo imobiliário, por quê? Livre de imposto de renda. E eu vou pegar um fundo aqui, que é um fundo queridinho, que ele está no mercado bem visto aí, que é o MXRF11. Vem comigo. Antes de tudo, quando você vai em busca de uma renda passiva, você precisa saber o que você quer da vida. Qual é o objetivo dela? Você quer simplesmente vou lá, compro o dividendo e deixo? Ou eu tenho um volume que eu quero alcançar? Fala aí para mim, você já tem esse objetivo? Ó, eu quero ter uma renda de 5, 10, 15 mil e para isso eu vou precisar de tanto e fazer esta maneira aqui. Você já sabe fazer isso? Diz aí, sim ou não? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ver é, vou atrás de renda passiva para saber fazer continha? Vou pegar, falei para você o fundo imobiliário aqui, o Maxi Renda Fundo. Hoje ele está numa cota de 10,07. O que você deve prestar atenção antes de nós entrarmos nos cálculos? Você deve prestar atenção é que se o fundo ou aquela ação que você compra, ela tem dividendos recorrentes. Qual é a frequência? Se eu estou querendo uma renda ou mensal ou anual, eu preciso ver como é que está essa ação. Tá bom. Segundo, eu preciso estar ligado no valor da cota, porque o valor da cota, se aumentar ou diminuir, o meu esforço de estar juntando ele pode ser maior ou menor. Então, neste gráfico, por exemplo, do Maxi Renda, eu peguei lá, desde lá, um pouquinho lá de 2020 e vim olhando a cota dele para ver qual é o susto. Então, o pico maior que ele teve foi 10,95 e hoje ele está 10,07. Então esse é um fundo que ele não tem muita volatilidade de valor de cota. Então o objetivo que você vai ter com ele não vai fugir muito sempre. Que isso tem que ficar bem esperto para você estar sabendo o que você quer. O segundo eu falei para você que tem que ficar ligado em dividendos. Como é que este fundo distribui dividendos? Se nós olharmos lá desde 2016, ele tem sim uma certa harmonia de estar distribuindo. Então, ele não tem muito susto de queda ou alto. Então, você consegue visualizar nos cálculos que nós vamos colocar aqui, você consegue não ter um susto grande de movimentações. Olha só, hoje, por exemplo, o dividendos dele, ou a última que ele está distribuindo, é 0,08. Vamos aqui, ó. Essa é a renda passiva e a primeira pergunta é o quanto eu quero. No nosso exemplo aqui, ó, quinhentão livre. Mas pode ser 500, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, vai depender do seu esforço. E aqui ele pode ser escalonado sempre. Ó, eu quero nesse momento, eu quero ter uma renda passiva de 100. No segundo momento, aí você vai aumentando. Ó, eu quero 300. E assim por diante. O importante é você saber calcular e ter essa visão para que você não tenha grandes sustos. Então qual é sim o meu capital necessário para mim ter uma renda passiva? Muito bem. Então vamos lá pegar o capital necessário. Então o capital necessário, que a fórmula é capital necessário igual o meu rendimento esperado, quanto eu quero de renda passiva, vou dividir esse cara aqui justamente para os dividendos, que é o que eu falei para você, que é importante você acompanhar, por exemplo, nesse fundo imobiliário. Lembre-se que isso não é uma recomendação do fundo, peguei ele só como exemplo, e vai fazer o quê? Vou multiplicar pelo preço. Essa aqui é a fórmula que você tem que ficar atento com isso.
Se você conseguir aplicar essa fórmula, você já vai ter uma certa dimensão. Então, vamos pegar o exemplo dos valores que eu falei para você. Então, qual é o meu capital necessário para esse fundo de R$500? Então, quero ter R$500 na minha renda, aqui, ó. Vou dividir esse cara aqui pelos dividendos que eu falei para vocês lá, que era 0,08, certo? E aí eu vou multiplicar pelo valor da cota, que foi 10,07. Então eu fecho esse aqui, ó, multiplicação 10,07. Feito isso, você vai chegar no seu esforço. Qual é o seu esforço que você tem para você chegar em R$500? Quanto você vai ter que ter no bolso para chegar nesses R$500 se tiver esta fotografia? Quanto? 62. Vamos colocar aqui, ó. Você vai ter que ter 62.938. Então, esse é o seu capital necessário para poder fazer. Com essa fórmula aqui, fica fácil você visualizar. Para você saber deste fundo, já vou dar uma canja aqui para vocês, hein? Para você saber o dividendo, ó, dividendo em percentual desse fundo, que você precisa saber calcular isso também, você pega o dividendo em reais que ele tá distribuindo e você vai dividir pelo preço, que é o valor da cota dele. Este cara aqui, ele vai te dar o quanto você vai estar recebendo de dividend yield no mês, que é zero, no nosso caso, 0,7. Deixa eu só confirmar aqui. No nosso caso aqui é 0,794. Então você tem, ó, 0,794 de dividend yield. E aí, o que é importante você ter esse cara aqui no mês? Porque você precisa saber o quanto ele está anualizando. Quanto é esse dividendo anual? Para você ter um parâmetro, você vê, a Selic no final do ano deve chegar em torno aí de 8 e pouquinho talvez. Não é um indicador próprio para comparar com o fundo imobiliário. Mas por ser uma renda passiva e você quer uma certa tranquilidade, você estaria aí pegando aí um CDB, você pega um outro fundo de investimento ou as ações que teriam que ter ligado com o seu benchmark, que é a Ibovespa. Então, só um parâmetro para você ter uma ideia. Se nós pegarmos esse cara aqui, que é o mensal, para jogar ele para o anual, o que você faz? Você pega ele, vou ensinar como se você estivesse fazendo na calculadora, beleza? Você pega esse cara, que é o... Vamos passar aqui que vai ficar mais limpo. 0,0794. Então você vai pegar o 0,07. Você vai pegar o 0,794, vai dividir ele por 100 e vai somar 1. Feito isso, você vai elevar esse cara aqui a 12. Ou elevar tá ao contrário. Você vai levar esse cara aqui a 12, porque são 12 meses que você quer. Você não está com ele no mês, um mês? Então, para você levar ele no 12, você tem que tirar ele da base, você tem que colocar ele na base 100, somar 1, e depois você eleva ele a 12. Elevando ele a 12, você vai chegar lá num resultado. No resultado que tiver na calculadora, você vai colocar lá menos 1, e esse menos 1, aí depois você multiplica por 100, que você vai chegar no resultado de 9,96, igual a 9,96%. Então, aqui, você vê, ó, você divide por 100 e depois você multiplica por 100. Você vê, você divide e depois você volta. O que é importante você saber é que esse cara aqui, ó, é o dividendo mensal e eu quero levar ele para quantos meses? Quero levar ele para um ano. Então eu venho aqui, ó, 12 meses. Se você quisesse levar para o semestre, eu quero saber quanto ele vai me dar no semestre.
Bastava você colocar 6 aqui e aplicar o resto bonitinho. Esta é o segredo para você estar vendo. Nesse fundo, se você fizer um comparativo dos últimos 12 meses que ele distribuiu, deixa eu ver, ele distribuiu 8,64. Então é um fundo que ele distribuiu 8,64% nos últimos 12 meses de dividend yield, contra um anualizado que, se isso não mudar, contra 9,96 que ele deve distribuir. Então ele vai estar melhorando. Lembre-se que esse número aqui, ele já é livre de imposto de renda. A Selic que está vindo, que deve ficar em torno aí de 8%, ela é bruta. Então você tem que tirar o imposto de renda dependendo do período que você ficar. Então, ainda ele compensa isso. Então, simples. Então, o que nós temos que sempre ficar de olho é nesta conta aqui. Então, simples. Capital necessário é renda esperada dividido pelo dividendos que eu estou recebendo daquele cara e eu multiplico pelo preço. Esta é a formuleta. E tirando isso, esta é importante para você saber o quanto vai estar anualizando essa sua operação, para ver se você vai estar chegando num percentual específico. Lembre que em finanças você sempre olha percentuais. Você não olha os R$500, 1.000, 2.000, você olha o quanto você está ganhando em percentual. 1, 2, 5, 10, 20, 30%. Porque a base pode ser diferente. Então, percentual. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, like, senta o dedo aí para nós. Mas isso aqui é investimento. Forte abraço, vem comigo, vem!